Olá, povo católico. Vamos aqui falar do tema dessa postagem, que é Deus Pai Todo-Poderoso e Criador, que é o título que nós rezamos no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e Criador. É um artigo do credo que vamos estudar agora, baseado no Catecismo Romano. Catecismo esse que eu indico como o melhor, o mais dogmático, o mais dogmático da doutrina da Igreja. É uma base, é o mínimo assim que um católico deveria saber para realmente falar assim com propriedade que ele é católico. É o mínimo que um católico deve saber. Era para aprender isso nas catequeses, mas as catequeses ensinam tudo menos doutrina da Igreja. Então vamos lá. Pela excelência da sabedoria cristã, podemos reconhecer o quanto devemos à bondade divina por nos levar, sem demoras de raciocínio, a conhecer pelos degraus da fé o ser mais sublime e desejável, que é o próprio Deus. Existe realmente uma enorme diferença entre a filosofia cristã e a sabedoria deste mundo. Guiada só pela luz da razão, pode esta, no caso a filosofia mundana, apenas com a luz da razão, né, a inteligência humana, ela pode até se desenvolver aos poucos pelo conhecimento dos efeitos e pela experiência dos sentidos, ou seja, aquilo que a gente vê, que ouve, que escuta, que toca, que experimentamos, pode se desenvolver, né, nesse caso, pelo conhecimento dos sentidos e pelos efeitos pelos efeitos das coisas geradas. Mas só depois de longos esforços é que chega, afinal, a contemplar com dificuldade ainda as coisas invisíveis de Deus, como diz no Romanos capítulo 1, versículo 20. A reconhecer e compreender a Deus como causa primeira e autor de todas as coisas. A fé, pelo contrário, aumenta de tal maneira a penetração natural do espírito que este pode sem esforço elevar-se até o céu e, de lá, todas as coisas colocadas debaixo do seu clarão. Num transplante de júbilo, sentimos então que, entre aspas, das trevas, como diz o príncipe dos apóstolos, fomos chamados para uma luz admirável, fecha aspas. Como primeiro livro de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. E nessa fé exultamos de inefável alegria. Da fé exultamos de inefável alegria. Primeiro livro de São Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, nós devemos olhar as coisas do alto, com a mesma visão que Deus teve ao fazer todas as coisas, já que Ele é o Criador. E é justamente isso que quer destruir os engenheiros construtores dessa sociedade moderna e ateia, que até fala de Deus, mas um Deus vago, que do ponto de vista prático é o mesmo que ser ateu. Cada um acredita no Deus que quer, ou seja, cada um é seu próprio Deus, né? É cada um que faz o Deus a sua imagem e semelhança e não o inverso. Com efeito, para chegarmos até Deus, o mais transcendente de todos os seres, é preciso que nossa alma desfaça totalmente das faculdades sensitivas. Ou seja, Deus não está ligado às nossas... É necessário, para que entendamos a Deus, nos desligar das emoções, dos pré-julgamentos. É necessário nos livrarmos dos sentidos, né? Do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente fala, do que a gente sente necessariamente, né? Isto, porém, não nos é possível por lei da natureza,
enquanto durar a vida presente. A gente não tem como se desapegar totalmente dos nossos sentidos, até porque foi Deus que nos deu para conhecer a realidade a nosso redor. É através dos sentidos que nós absorvemos, né? Olhamos, vemos, ouvimos tudo que está ao nosso redor e tiramos as devidas lições das coisas. Eis porque os filósofos nada de imperfeito podiam admitir em Deus. Deus tem que ser perfeito, obrigatoriamente, lógico. Da noção de Deus, afastaram categoricamente tudo o que fosse matéria, crescimento, composição. Atribuindo-lhe uma suma plenitude de todos os bens, consideravam-no como fonte perpétua e inexaurível de bondade e clemência, donde se derrama em todas as criaturas tudo o que há de bom e perfeito. Chamavam-lhe sábio, autor e amigo da verdade, justo, supremo benfeitor. Deram-lhe ainda outros atributos que exprimem uma perfeição suma e absoluta. Em Deus reconheciam um poder imenso e absoluto que abrange todos os lugares e chega a todas as criaturas. Ou seja, os próprios filósofos, né, já admitiam todos esses atributos, essas características de Deus. No entanto, essas verdades são expressas com mais vigor e propriedade nas páginas da Sagrada Escritura, como, por exemplo, a Sagrada Escritura mostra Deus com mais clareza, porque é o próprio Deus que se revela, como está lá no livro de São João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. São Mateus capítulo 5, versículo 48. Todas as coisas estão a nu e descoberto diante dos seus olhos. Hebreu capítulo 4, versículo 13. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, não existe dois caminhos, só existe um caminho. Eu sou a verdade, disse nosso Senhor, que é Deus encarnado. Ou seja, não existe outra verdade. Não existe a verdade no feitiço, na magia. Não existe verdade no espiritismo, no candomblé. Tudo é diferente do ensinamento de Jesus Cristo. E se ele mesmo diz, eu sou a verdade, no singular, é porque todas as outras são falsas. Eu sou a vida, né? Os três conceitos que Cristo deu dele mesmo. Eu sou o caminho, no singular, a verdade, no singular, a vida, no singular. Ou seja, Jesus é o centro de todas as coisas. Dele veio a vida e para ele, e ele governa a vida. Por grandes e sublimes que sejam os conceitos que, de harmonia com a doutrina da Sagrada Escritura, os filósofos tiraram da investigação das coisas criadas. Devemos, todavia, reconhecer a necessidade de uma revelação sobrenatural. Os filósofos que já admitiam, né, todos os atributos divinos, ele tirava isso baseado nas coisas, no reconhecimento que ele via nas coisas. Mas, para conhecermos a Deus mais profundamente, é necessidade de uma revelação sobrenatural. O conhecimento que a fé nos transmite dessas verdades é também muito mais certo e extreme de erros do que as noções adquiridas com recursos de uma ciência meramente humana. Ou seja, a natureza humana, a inteligência humana se engana, nós nos enganamos. E quando a gente recebe uma revelação de Deus, a gente não pode se enganar porque veio de Deus e Deus não engana. Deus é perfeito. Então é necessário de uma revelação sobrenatural. Apenas a razão humana não chega à verdade absoluta. Ao contrário, né? Quando se exalta demais a razão humana, acontece o que vem acontecendo aí nos últimos séculos, né? O Renascimento, o Iluminismo, o Socialismo, a Revolução Francesa, o Marxismo, o Iluminismo, onde todos eles têm um ponto em comum: a exaltação da razão humana em detrimento
de Deus e de tudo que vem de Deus. É o homem pelo homem, exatamente como isso é exaltado em um monte de filósofos que fazem parte desses movimentos que querem banir Deus da história e ficar apenas a razão humana, decadente humana, né? Tudo isso também é um problema muito pior, porque como eles negam o pecado original, né? Então eles querem construir um mundo sem nenhuma influência divina, né? Sem nenhuma influência do próprio Criador. Ou seja, o Criador expulso da própria obra pela sua criatura egoísta, soberba, que é o homem. Isso vem principalmente, né, acontecendo, essa tentativa de banir Deus da história, né? Vem desde esses movimentos lá, Renascimento, Iluminismo, Marxismo, Revolução Francesa, que compõe, que formou essa nossa decadente e até a sociedade moderna. Esse conhecimento explanam-nos a unidade da essência divina, a distinção das três pessoas. Ensina-nos que o último fim do homem é o próprio Deus, do qual o homem deve esperar a posse da celestial e eterna felicidade, como disse São Paulo: Deus retribuirá os que o procuram. Citado também no livro de Isaías, capítulo 64, capítulo 4 e primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Segue-se também a obrigação de confessarmos que há um só Deus e não vários deuses. Ora, se Deus é um ser absoluto, só pode ser um só. Se tivesse vários deuses, né? Deus disso, Deus do trovão, Deus da água, Deus do fogo, significa que são deuses limitados, né? Se são limitados, não são deuses. Então é uma contradição até meio que estúpida, né? Acreditar em vários deuses, né? Um para cada coisa, um para cada fenômeno. É até antinatural, né? Então, se precisam se esses deuses só têm poder em um determinado campo de ação, o poder é relativo. Ser relativo não é absoluto. Não sendo absoluto, não é Deus. A razão é óbvia, né? A perfeição suma e absoluta é exclusiva por natureza. Se há vários deuses coubessem simultaneamente, só poderia ser gradual e relativa. Em vários seres não pode haver perfeição em grau sumo e absoluto. Se algum deles falta alguma coisa para ser sumamente perfeito, por isso mesmo é um ser imperfeito, e por ser imperfeito não lhe compete a natureza divina. Além da lógica, existe prova teológica que comprovam essa verdade nos livros sagrados. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há outro Deus. Isaías capítulo 41, versículo 4, 44, versículo 6. O apóstolo também o atesta: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Ou seja, não existe religiões. As religiões. Não, só tem uma religião. A do Deus Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O nome Pai, quando fala Deus Pai, designa Deus como Criador e Governador do mundo. Dá-se a Deus o nome de Pai, sob vários pontos de vista, que precisa explicar primeiro o sentido que lhe cabe neste lugar. Nas trevas do paganismo, chegaram alguns homens a reconhecer, sem a luz da fé, que Deus é uma substância eterna, da qual tiveram origem todas as coisas. Olha que estamos falando de casos onde chegaram-se a essa conclusão, apenas com a luz da razão.
e cuja providência tudo governa e tudo conserva em sua ordem e posição. Assim como chamamos de pai a quem funda uma família e a dirige com critério e autoridade, assim também quiseram eles, por analogia, chamar de pai a Deus, a quem reconheciam como Criador e Governador de todas as coisas. A Sagrada Escritura emprega o termo também declarando que lhe devemos atribuir à criação o domínio e a admirável provisão de todas as coisas. Numa passagem lemos: não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te tirou do nada? Deuteronômio capítulo 32, versículo 6. E noutra: porventura não é um só o Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Mateus capítulo 2, versículo 10. O cristão não recebeu o espírito de servidão para estarem novamente com temor, mas o espírito de filiação adotiva, o qual nos faz exclamar: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Tão grande é o amor do Pai para conosco que somos chamados e de fato somos filhos de Deus. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1. Se, porém, somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Que é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E não se vexa de nos chamar de irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Ou seja, se somos co-herdeiros de Cristo, e Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E aqui a gente esclarece, mais uma blasfêmia que vem do protestantismo, esse cristianismo falso, que não é cristianismo nenhum, que na verdade a igreja sempre condenou como o protestantismo como heresia, que eles aproveitam essa palavra primogênito, que Cristo é o filho primogênito que Cristo é o filho primogênito para dizer que primogênito vem do primeiro, é o primeiro. Então, se Cristo é o primeiro, Nossa Senhora teve outros filhos, A gente vê uma deturpação total do significado da palavra primogênito para sujar a imagem de Nossa Senhora, que é quem nos trouxe a salvação. Primogênito, quando fala que Cristo é primogênito, é no sentido dele ser herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros de Deus. Mas herdeiros de quê? O que foi que Cristo veio herdar se ele é o próprio Deus? Ele veio ao mundo para garantir ao homem a salvação. Ora, a salvação significa voltarmos para Deus após a nossa passagem aqui na terra e voltarmos para a glória de Deus. Mas isso era essa nossa volta para a glória de Deus após a nossa morte, era preciso ser garantido por alguém, porque o homem não pode se salvar sozinho. Então Cristo, como primogênito, ele veio, abriu o caminho da salvação pela sua morte de cruz e ressurreição. Por isso ele é o primogênito, ele abriu esse caminho para o céu, para o homem. E nós somos também herdeiros de Deus. Ou seja, nós herdamos isso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguimos, através dele, chegar até a glória de Deus após a nossa morte. Cristo abriu esse caminho para nós. Por isso ele é o primogênito. Ele foi o primeiro a conquistar o céu. Ele se fez homem aqui na terra para abrir o caminho para o homem ir para o céu. Por isso ele foi o primeiro. Por isso é nesse sentido que ele é o primogênito. E nós, obviamente, sendo batizados nele, recebemos o nosso batismo nele. Quando recebemos o batismo, nos tornamos irmãos de Cristo. Por graça de Deus, claro, não por sermos deuses, mas pelo batismo nos ligamos a ele como irmão, e lógico, como irmão,
caso consigamos a nossa salvação, nós vamos também herdar o céu, que ele abriu o caminho para nós. O título, como a gente reza no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que é o Todo-Poderoso, né? A Sagrada Escritura emprega muitas expressões para indicar o sumo poder e a imensa majestade de Deus. Mostram-nos assim com quanto respeito devemos venerar seu nome santíssimo. A Deus se atribui com maior frequência o nome de Onipotente. Deus declara de si mesmo: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Algumas vezes, por meio de paráfrases, como a Deus nada é impossível, como está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 37. Em vossa mão está usar de poder quando quiserdes, no livro de Sabedoria 12, 18. O conceito de Todo-Poderoso nos dá a entender que nada existe, nada se pode pensar ou imaginar que Deus tenha a virtude de realizar. Pode, portanto, não só operar prodígios que, por maiores que sejam, não excedem de maneira absoluta o âmbito de nossas ideias, como, por exemplo, fazer voltar ao nada todas as coisas, ou num ápice tirar do nada outros mundos, mas pode também fazer coisas muito maiores que a inteligência humana não chega sequer a suspeitar. Obviamente, né? A inteligência humana é extremamente limitada. Sendo Deus um ser eterno de poder absoluto, a inteligência dele, obviamente, é capaz de coisas que a gente nem sequer sonha. Apesar de poder tudo, Deus não deixa, todavia, Deus não pode, obviamente, todavia, pecar nem perecer, nem tampouco ignorar alguma coisa. São deficiências que só pode ocorrer na natureza, cuja operação é imperfeita. Com efeito, desde que reconhecemos a Deus como sendo todo-poderoso, nos é também professar que Ele sabe todas as coisas e que todas as coisas estão igualmente sujeitas ao seu poder e soberania. O título de Criador do céu e da terra. Deus não formou o mundo de uma matéria preexistente, mas criou-o do nada, até porque a única matéria preexistente só pode ser Ele mesmo. O único ser preexistente só pode ser Ele mesmo. Tem gente que diz, né, que finge que não acredita em Deus, né? Uma boa parte finge não acredita em Deus porque parece assim ser mais chique, né? Principalmente dentro do ambiente pseudo-acadêmico universitário, né? Universiotário. Não acredita em Deus como Criador, né? Mas acredita muita gente que o mundo que veio de uma explosão, né? Não existia nada, né? Mas alguma coisa explodiu, né? Como é que o nada pode explodir? Sabe lá como, né? E aqui também no Catecismo nos diz, né, que Deus não formou o mundo de uma matéria preexistente. Isso é impossível também. Só existia Deus, porque como criatura original, se Ele é original, só pode ter Ele. E logicamente, se só tem Ele, não existe mais nada. Então, obviamente, logicamente, o mundo veio do nada. Muita irracionalidade seria acreditar, né, que uma matéria vai gerar todas as outras coisas. Até porque a natureza e a essência das coisas são diferentes. Então não pode ter vindo da mesma matéria. Embora várias pessoas abobalhadas na sua ânsia, né, na sua soberba de negar a Deus, acaba acreditando em coisas de fatos patéticas. Como Deus criou do nada, sem a tanto ser obrigado por violência estranha ou necessidade natural, mas por sua livre e espontânea vontade. Ou seja, Deus não foi coagido a criar o mundo.
Nenhum outro motivo o impeliu a criar o mundo senão a sua própria bondade. Queria comunicá-las a todas as coisas que criasse, possuindo por sua natureza toda a felicidade. Deus não tem falta de coisa nenhuma. Assim como não obedeceu senão a própria bondade para fazer tudo o que era do seu agrado, como diz em Oséias, capítulo 113, versículo 13, assim também não seguiu na criação nenhum modelo que tivesse fora de sua própria natureza. Sua inteligência infinita possui dentro de si mesma, a ideia exemplar de todas as coisas, contemplando, pois, em si mesmo essa ideia exemplar e reproduzindo-a, por assim dizer, com a suma sabedoria e o infinito poder que lhe são próprios. Supremo Artífice criou no princípio todas as coisas do universo. Ele disse e tudo foi feito, ele mandou e tudo foi criado. Salmo 148, versículo 5. Pelos termos céus e terra, deve-se tomar-se tudo o que é céu e a terra, tudo que o céu e a terra compreende. Além dos céus, que o profeta considerava como obra de suas mãos, Oséias capítulo 8, versículo 4, Deus criou a claridade do sol e o encanto da lua e dos corpos celestes para que servissem de sinais para os tempos, os dias e os anos. Gênesis capítulo 1, versículo 14. A par do firmamento, Deus criou do nada seres de natureza espiritual, inúmeros anjos, cujo mistério era servir-lhe e assistir diante do seu trono. Conferiu-lhes depois o admirável dom de sua graça e poder. Com o poder de sua palavra, Deus também firmou a terra em bases sólidas e deu-lhe um lugar no meio do universo. Fez com que os morros se erguessem e os campos baixassem ao nível que lhes tinha marcado. E para que as massas d'água não inundassem a terra, assentou-lhes limites dos quais não passarão e não tornarão a cobri-las. Salmo 103, capítulo 5. Em seguida revestiu a terra de árvores e de toda a sorte de flores, encheu-a também de inúmeras espécies de animais, como antes já o tinha feito com as águas e os ares. Por último, Deus formou do limbo da terra o corpo do homem, de maneira que fosse imortal e impassível, não por exigência da própria natureza, mas por mero efeito de bondade divina, como está no Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o primeiro versículo do início logo do Gênesis. A alma, porém, Deus criou a sua imagem e semelhança e dotou-a de livre-arbítrio. Além de tudo, regulou os movimentos e apetites da alma, de sorte que sempre obedecesse ao império da razão. Finalmente, deu-lhe ainda o admirável dom da justiça original e quis que tivesse o governo de todos os outros seres animados. Interessante, né? A gente olha para o homem, que foi o único ser feito à imagem e semelhança de Deus, e dotou o homem de livre-arbítrio, né? Por isso nós somos racionais, por isso nós temos capacidade de compreender, de assimilar, de tirar conclusões, coisas que os outros animais não têm. E é justamente por sermos imagem e semelhança de Deus que temos o direito, por isso que temos e é em função disso, de sermos imagem e semelhança de Deus, que existe a ciência jurídica, né? Para proteger o homem do ataque de outros homens que diante de um mau uso do seu livre-arbítrio, atenta contra o próximo, né? Contra a sua honra, contra seus bens, contra a sua vida ou contra sei lá o que seja. O homem é o único ser imagem e semelhança de Deus, e é por isso que só ele, e é em função disso que existe a natureza jurídica do direito. Mas o homem moderno, logicamente, né, quando você rejeita a Deus, como é o caso das sociedades ocidentais, né, laicistas, que rejeitam a Deus, rejeitando a Deus, eles querem animalizar o homem, né? Estão conseguindo.
Quando o homem não se enxerga mais como imagem e semelhança de Deus, ele vai cultuar os bichos mesmo, as bestas, o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio, e vai dizer que esses bichos também têm que ter direitos como ele. É a decadência do homem, né? É o homem trocar, é o homem rejeitar a sua filiação e refletir a imagem de Deus para se equiparar às bestas, né? Aos bichos, a ponto de dizer que os animais têm direitos também, a ponto de dizer que um pé de árvore tem direito, a ponto de dizer que florestas e coisas têm direito. É um total disparate. Realmente, sem Deus, a sociedade moderna, logicamente, ela vai cair, ela vai decair. Ela já está apodrecida até pelas ideias que elas defendem. Interessante nesse parágrafo, né, ainda diz o seguinte, que Deus quis, que Deus deu ao homem, né, o admirável dom da justiça original e quis que tivesse o homem o governo de todos os outros seres animados. E nessa loucura, né, de ambientalismo, de direitos dos animais, né, o homem já está chegando ao cúmulo da decadência, né? Ao invés dele governar todos os outros seres animados, ele se coloca a serviço dos bichos agora. É o nível que vai se chegando de decadência. É uma blasfêmia assim, sem tamanho. Tudo fruto de uma sociedade laicista, né? Que renegou a fé. Entregou o homem aos próprios instintos depravados, como se o homem por si só fosse seu próprio guia. E o resultado está vendo aí. Estamos vendo aí. Como tudo só existe graças à onipotência, sabedoria e bondade do Criador, todas as criaturas recairiam logo no seu nada. Se Deus não assistisse continuamente pela sua providência e não as conservasse pelo mesmo poder que desde o princípio empregou a criar, a Escritura nulo declara: como poderia subsistir alguma coisa se vós o não quisesseis? Como poderia conservar-se o que vós não tivesseis chamado? Livro de Sabedoria, capítulo 11, versículo 26. Sobre conservar e governar pela sua providência tudo que existe, Deus comunica por um impulso interior, ação e movimento a todas as coisas conforme a propriedade que tem cada qual de mover-se e operar. Sem as impedir, Deus antecipa-se à influência das causas segundas como uma virtude oculta que se estende a todas as coisas e, no dizer do sábio, atinge fortemente de um extremo a outro e dispõe todas as coisas com suavidade, como está no livro de Sabedoria, capítulo 8, versículo 1. E por aqui vamos encerrando aqui essa pequena catequese.